E aí galera, aqui é Ken Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, e dessa vez retorno com Baki Gaiden Hetsu Isekai, mas especificamente para falar sobre uma seguinte questão. Foi revelado e durante o capítulo aí que estou preparando para trazer para vocês o mapa de todo o continente, ou pelo menos grande parte dele, quase todo o continente aí, que abriga Braquica e até mesmo outros reinos. E a gente vai ter um deslumbre do que realmente é o mundo de Hetsu Isekai. Valendo lembrar que isso é uma primeira parte desse mundo e tem muitas coisas que a gente vai analisar aqui. E antes de falar sobre isso, antes de continuar essa explicação e a gente analisar esse mapa aqui, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixarei um card lá em cima, aqui no canto superior esquerdo, para poder você estar acessando, beleza? Então deixa de resenha, deixa de enrolar e vamos ao que interessa. No caso, pessoal, logo de início a gente chega aí a ver lá em cima no canto superior direito, como vocês estão vendo aí que eu estou marcando, no caso o nome ali no mapa já dizendo Reino de Braquica, no caso o local onde a gente se encontra e onde a gente teve tretas aí com relação a Hetsu e também o rei Girka, né, que tentou aí usar ele para algumas coisas, até mesmo botou ele para lutar com a Hydra. E logo em sequência a gente vê que logo no lado desse título do mapa aí, a gente vê que tem ali o reinozinho, né, onde está escrito Capital Real. Embaixo da Capital Real, onde a gente viu que o Hetsu, né, acordou na Capital Real, teve toda a treta com o rei e tal, a gente também vê que tem um caminho aí, um pouquinho para a direita, um caminho de um rio. E a gente sabe muito bem que esse rio, ele leva, no caso, para uma cadeia montanhosa e tal. E nesse rio, ele até mesmo se conecta com uma espécie de vila ou aldeia, algo assim. E essa aldeia é a Link, ou Linsan, que no caso foi onde a gente viu lá a treta do ogro, que o Hetsu acabou ajudando, no caso, os aldeões ali a sobreviver, os cidadãos ali, por causa daquela pedra do ogro, né, a gema, o orbe do ogro, que acabou ferrando geral, deixando até mesmo o rei daquele local, o chefe daquele local louco, onde até mesmo a gente vê que tem uma florestinha ao redor, né, que é aquela floresta onde teve a treta ali com, no caso, os goblins, que até mesmo foi o local onde o Hetsu acabou encontrando um Goblin. Então dá pra ver que eles estão colocando bastante coisa interessante aqui. No canto da direita a gente também pode ver que tem um ogro desenhado ali. E faz sentido, até mesmo ser dito, né, que o ogro ele vem das montanhas, ele vinha de um lugar muito afastado. Então tá colocando ali o símbolo onde é o habitat dos ogros. Outra coisa também que é interessante é que quando a gente vê um pouco mais para sudoeste, né, descendo aí dessa vila, dessa cidade, a gente tem, no caso, a águia, aquele pássaro gigantesco que o Hetsu enfrentou. E isso faz sentido, né, porque o Hetsu ele começou a andar para poder chegar lá na Murone, né, mas uma coisa tem que ser deixada clara aqui: as montanhas ali estão diferentes. Por mais que tenha desenhado ali um bicho e tal, não parece ser muito grande a montanha ali, mas mesmo assim foi onde o Hetsu acabou subindo para poder ser visto por esse bicho. Ele estava subindo e tal, e acabou vendo ali que o coitado do Goblin foi capturado pelo bicho. E sim, tivemos a batalha ali nessas proximidades com relação a esse pássaro gigante, até mesmo ajudou aquela criança e tudo, e a turma da vila começou a se aproximar e aí ajudar todo mundo. Só que aí é um lugar tão isolado e tão afastado que não tem uma marcação para essa casinha do personagem em si. Mas já não acabou por aí, porque no caso, indo para esquerda, a gente vê aí que tem, no caso, Murone, a cidade mineira de Murone, onde sabemos muito bem que todo mundo acabou morrendo, todo mundo acabou se ferrando, e aí sobrou apenas os mortos-vivos. Inclusive agora não existe mais, né? Porque o Dullahan foi embora e ficou só os ossos ali.
Fato importante é que eles estão nessa região e vão descer para outro lugar, tá? Dando já um spoilerzinho do que vai acontecer, que eles estão tentando chegar na Serra de Furina, acho que é assim que chama esse local, é lá embaixo, ali nas margens que eles estão tentando chegar, mas lá já eu vou falar sobre isso. E aí, o que temos aqui é a área de Moroni e mais abaixo dela, né, no sul, a gente tem outra área que é o vulcão de Dozen. Esse vulcão aí não foi explorado, não se foi falado sobre ele, mas pelo que dá a entender vai contorná-lo e a gente não vai ver ele na história por enquanto, tá? Pelo que eu sei do capítulo em si. E temos mais embaixo, né, como eu tinha falado, a Serra de Furina, mas não se sabe se é esse nome mesmo, Furina. Eu estou um pouco em dúvida com esse nome. Mas ali é o local onde estaria próximo, no caso, a base, né, o castelo aí de Dullahan. Segundo o próprio guerreiro, ele fala e aponta. Tem aí no lado esquerdo da tela, você vê que tá ele apontando para lá, explicando isso. Que a fortaleza do Dullahan seria nas margens ali, entre um lugar e outro. Outra coisa também que eu gostaria de falar, voltando lá pra cima, é que lá em cima, no topo, perto da capital real, tem cavalos andando ali. E eles estão com, no caso, o assento, né? Eles estão ali afivelados. Então, o que significaria cavalos adestrados ali desenhado? O que seria isso? Seria alguma coisa relacionada à cavalaria real? Ou alguma parte onde se é treinado o cavalo, alguma coisa importante assim? Não foi revelado ainda o porquê daquele desenho. É muito estranho, não entendi muito bem. Mas se a gente olhar para esses cavalinhos e passar de Moroni e chegar mais para a esquerda, tem uma floresta que tem uma parte do continente que liga com outro local que é bem interessante, que tem uma pedrinha em cima de uns degraus, e depois tem ali, no caso, um bicho que parece um sapo muito estranho, e ele tá ali perto daquela pedra. Essa pedra aí é interessante, por quê? Porque ela pode nos dar a entender que em algum momento a gente pode estar chegando lá. Agora o fato é, por que ir lá? Porque a gente tem muita coisa para poder vasculhar nesse terreno, mas talvez não teria utilidade lá, porque seria uma contramão, né? Teria que voltar todo o caminho para chegar lá em cima, já que eles desceram para a margem de Furina. E aí a gente também tem outra coisa interessante, que é alguns monstros do mar, né? São botados ali, monstros e outros não. Tem um polvo logo embaixo. Também descendo mais, a gente tem uma espécie de um peixe muito esquisito, peixe gato, alguma coisa assim. Se descer mais um pouquinho, a gente tem ali um caranguejo, né, que é outro tipo de bicho, né. Então, pelo que dá a entender, são mostrados aí genericamente os monstros e seres que vivem nas águas, né. Porém, não acaba por aí, porque se você pegar para a direita do mar, né, a gente tem aí, no caso, um escudo e uma espada. O que significaria isso não faz muito sentido, mas pode ser um forte ou quartel-general aí de Bráquica, porque tem o mar, né? Então pode ser a área naval, uma área protegida aí, para que não invadam Bráquica por esse local, ou pelo menos que mantenha as coisas em linha. Até porque, se você não percebeu, lá embaixo tem uma fronteira também por terra, que já começa outro reino. Então, ter ali um forte, ter um batalhão ali por essa região, tanto para o mar como também para ficar perto dessas fronteiras, é uma boa decisão, apesar que pode não ser isso, que se fosse eu colocaria muito mais próximo da fronteira. Enfim, indo mais para baixo, já que a gente está falando de fronteira e tal, a gente tem a fronteira e à esquerda a gente tem aquela galinha lá, aquele galo que é uma espécie de bicho híbrido, feito uma quimera, né? Tem cauda de lagarto, asa de dragão, tipo um galo também misturado. E sim, isso está aqui sendo mostrado. Essa é a região desse ser, desse tipo de bicho, e faz sentido agora, quando se é dito que é um bicho raro, que algumas espécies comem, né? E é super forte e venenoso. Como eles estavam na capital real e o bicho ele dá muito nessa região lá de baixo, caraca, é uma distância insana para poder chegar nesse local.
Outra coisa que a gente vê aí perto desse bicho, já na outra fronteira, né, no lado relacionado ao outro reino, a gente tem aí um castelinho, né, ou pelo menos uma torre, talvez seja o próprio reino ou não, tá? Pode ser a capital ou pode não ser, mas o que dá a entender é que provavelmente é um forte. Forte esse que vai seguir aquele mesmo princípio, né? Para tentar impedir qualquer invasão aí de um reino diferente. No caso, o reino de Bráquica, o continente de Bráquica. E aí, a gente tem também embaixo uma espécie de topeira ou algo assim. É uma fera, pelo que dá a entender pelo desenho, que ele mostra dentes e tal. E tá ali próximo, então provavelmente pode ser um reino que está no local desértico. Talvez não se tenha muita ideia, apesar que seria estranho se fosse desértico, já que o local mais indicado para ter deserto é, no caso, o reino de Bráquica, já que ele é bem afastado, né? Ele tem um centro da ilha ali. E outra coisa interessante também é que a gente já viu desertos onde tem um verme de areia que comeu um dragão. O Hetsu viu isso. Então, nessa região, por mais que tenha essas topeiras aí, talvez não seja um deserto em si, sabe? Enfim, vamos para o próximo ponto. Outro ponto que a gente está vendo aí, no caso, é à direita, onde tem um mar e tem um bicho como se fosse uma espécie de dragão ou um monstro do mar, mas deve ser um dragão aquático com uma serpente marinha, serpente voadora, também pode ser isso, alguma coisa do tipo. E esse bicho está ali, no caso, rondando essa região. Essa eu diria que é uma região extremamente perigosa para se estar. Outro lugar também, e outra coisa que eu nem te falei antes, é sobre a cobrinha ali que está nas margens da Serra de Furina e também o vulcão Dozen. Tem uma serpente ali, então é um lugar extremamente venenoso, né? Tem bastante serpentes por ali. Voltando para baixo, desculpa o erro, a gente tem também, no caso, pegando para a direita, não tão baixo, a cidade comercial de Melpa. Essa cidade comercial de Melpa, elas têm algumas coisas interessantes ao redor. Primeiro que em cima a gente teve uma espécie de cão ali selvagem ou alguma besta selvagem que é quadrúpede e está ao redor dessa cidade comercial. E também do lado direito tem ali uns potinhos esses que podem significar justamente troca de mercadorias e essas coisas com relação ao comércio. Eu acho que é só para enfatizar que tem comércio aí no local. Eu acho que não quer dizer outra coisa que teria na região, mas pode ser também. E depois, embaixo da cidade de Melpa, a gente tem aí um castelinho, pelo menos um monumento, né? Talvez seria até mesmo um túmulo, algo do tipo, onde está desolado, não tem nenhuma informação sobre o que é. Da mesma forma que tem um forte ali, ou aquele castelinho, qualquer coisa que seja do outro lado, a gente tem aqui, que é, no caso, uma espécie de monumento. Descendo mais um pouco, a gente tem outro local, e esse local é governado por uma hidra, ou pelo menos talvez seria algo relacionado, parecido com a hidra. E esse local seria as Montanhas de Orgo, ou Montanhas Orgo. Nessas montanhas seria aquela ideia de que a gente ouviu falar sobre a hidra que invadiu todo mundo, saiu invadindo as coisas, matando tudo geral. Será que tem a ver com essas montanhas ou seria, por exemplo, a cidade de Melpa ou até mesmo aquele monumento ali que tem ali? Pode ser algum desses lugares que foi atacado pela hidra. Então eu acho que a mesma hidra que tinha lá na capital real presa, a gente tem essa mesma espécie aqui embaixo, porque são várias cabeças num corpo só pode ser a hidra que o próprio Hetsu lutou. Mas não acabou por aí, porque também a gente tem ali a divisão do reino, né, que eu esqueci de falar sobre ele. Ele tem ali explicando que é o reino dos poros azuis ou algo semelhante, floresta azul, algo assim. Não entendi muito bem o que significa esse reino aí. Eu tentei traduzir o máximo possível, mas o que dá, onde que dá é alguma coisa azul. Poros azuis, pontas azuis, floresta azuis, algo assim. No fim das contas, temos esse mapa completo. Eu achei muito da hora, espero que vocês tenham gostado sobre tudo isso. Lembrando que isso é um mapa relacionado à ilha, que contém a maior parte da dominação pelo reino de Bráquica, tá? A gente já viu falar sobre isso em outros capítulos, onde ele mostrou que era uma ilhazinha
no meio de um continente gigantesco que tem ainda mais coisas para se deslumbrar e ver. Então, o mundo de Hades é um dos mais bonitos, tá muito bem feito, tá muito bem trabalhado, eles estão mostrando coisa pra caramba, muito cheio de detalhezinho, e pelo que dá a entender, essa história tem tudo para superar até mesmo as histórias que estão lançando atuais de Bak. E é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!